Olá, eu sou Humberto Azarite e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar o assunto Teorema das bissetrizes, mais um assunto aí de geometria plana. Há pouco tempo aí eu disponibilizei uma lista de exercícios sobre Teorema de Pitágoras, então vamos agora trabalhar o Teorema das bissetrizes. Lembrando que existe, ou explicando, tem o Teorema da bissetriz interna e o Teorema da bissetriz externa. Então eu vou resolver 5 questões, 3 delas sendo do Teorema da bissetriz interna, que é o que é mais cobrado, o que aparece mais, e com algumas variações, um do Teorema da bissetriz externa, e a última questão envolve os dois teoremas, tá legal? Vou explicar uma estratégia para você memorizar tanto a fórmula do Teorema da bissetriz interna como o Teorema da bissetriz externa, tá legal? Então vamos começar aí com a questão número 1. Acompanhe aí. Na questão número 1, então, a gente tem aí a bissetriz interna. AD é bissetriz interna. O que é bissetriz? Relembrando, é uma seviana, ou seja, o segmento que parte de um vértice e toca no lado oposto, tá, do triângulo. E qual é a característica da bissetriz? A bissetriz, ela divide esse vértice aqui, o ângulo desse vértice, em dois ângulos iguais. Eu aqui, na questão, está representado por alfa, e alfa que é uma letra grega. Tá? E aí, se quer descobrir qual a medida de AC. Como é que nós vamos descobrir? Usando o Teorema da bissetriz interna, que essa bissetriz ela é interna ao triângulo. No caso aqui, está representado por esse segmento aqui, AD. E aí eu falei para vocês que ia ensinar uma estratégia para vocês memorizarem a fórmula, né, de Teorema da bissetriz interna. Qual é a estratégia? Imagina que você está aqui no vértice A. Você está aqui. E você precisa chegar no lado oposto aqui, que é o ponto D, no ponto oposto aqui da bissetriz, no final dela. Só que você não pode caminhar pela própria bissetriz. Você tem que vir de A até D sem passar pela bissetriz. No caso aqui nós temos dois caminhos. Um deles é sair do ponto A, vir para o ponto B e aqui virar e chegar ao ponto D. Tá? E aí o que nós percorremos aqui? 15 e 10. A gente põe assim na forma de fração. A outra possibilidade é o quê? Você vir aqui do ponto A até o ponto C e virar aqui do C para o ponto D. Então, qual o caminho que nós percorremos? Igual. AC é o que a gente quer descobrir, eu vou chamar de X. CD, 12. Pronto, está aí o Teorema da bissetriz interna. AB está para BD, assim como AC está para CD. Agora é só a gente resolver. Isso daí a gente pode fazer umas simplificações aí, tá? Mas dessa vez eu vou multiplicar direto, tá legal? Então, fazendo aqui a proporção, 10x é igual 15 vezes 12 dá 180. X igual, esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 180 dividido por 10. E aqui, malandramente, eu posso cancelar esse zero com esse zero. E aí, x é igual a 18 centímetros. Gabarito aí, questão número 1, justamente para aplicar a fórmula. Então, uma questão bem clássica, bem elementar, que você aplicar a fórmula direto, mas foi para dar ênfase nessa estratégia aí para você lembrar de usar, de como se usa essa fórmula do Teorema da bissetriz interna, ok? Vamos então agora para a questão 2, uma questão ainda sobre Teorema da bissetriz interna. As 3 primeiras são de TBI, como eu costumo chamar, mas já tem uma variação, como a gente vai perceber. Acompanhe aí.
Então, mais uma questão, como eu falei, de bissetriz interna, tá? Só que aqui, repara que não é x só, tem uma expressão aqui. Como a gente vai fazer? A mesma forma. Só que a gente tem que tomar cuidado na hora de multiplicar na proporção, tá? Então, lembrando, eu estou no ponto A, quero chegar até o ponto D da bissetriz. Eu tenho x menos 1, x menos 3 ou 10 e 5. Tá legal? Então, vamos lá. Lembrando que ele quer descobrir a medida do segmento BD, tá? Isso tem que estar em mente para a gente não cair numa pegadinha da questão. Então, vamos lá. X menos 1 está para x menos 3, 10 está para 5. Ok? Poderíamos fazer um grande cancelamento aqui que é fantástico, que é 10 dividido por 5 dá 2, tá? Mas eu vou fazer como se eu não pudesse simplificar, tá? Porque se você acontecer de você cair numa questão que não dê para simplificar nada, uma fração irredutível, para você saiba como fazer, tá legal? Mas eu poderia ter simplificado 10 com 5, mas eu não vou fazer isso. Vou multiplicar cruzado porque eu quero te mostrar algo aqui. Quando você multiplica cruzado, o 5 está multiplicando toda a expressão, x menos 1, e o 10 está multiplicando x menos 3. Então, você tem que colocar entre parênteses, tá? Então, 10 vezes x menos 3 é igual a 5, que multiplica x menos 1. Porque se você não colocar o parênteses, você vai multiplicar o 10 só por x e o 5 só por x, e aí vai dar errado, tá? E aí aqui a gente faz a distributiva, ou o chuveirinho, ó, 10 com x, 10 com 3, 5 com x, 5 com 1. Ok? Então vai ficar 10x menos 30. Do outro lado, 5x menos 5. Aí a gente cai numa equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Lembrando que quem muda de lado, muda de sinal. O 5x mudou de lado, vai mudar o sinal dele. O menos 30 vai para o outro lado, vai ficar mais 30. 10x menos 5x dá 5x. Menos 5 com mais 30, sinais diferentes na soma. A gente subtrai e fica o sinal do maior. Tá? Você está devendo 5 reais na sua conta bancária. Você deposita 30, como é que vai estar o seu saldo no banco? Vai estar com um saldo de 25 reais. Ok? 5x igual a 25, você divide o 25 por 5 e aí você acha assim. E aí, se você não prestar atenção, você vai e marca a letra E. Por quê? Se olhou aqui x igual a 5, beleza, a letra E. Só que é por isso que eu falei que a gente tem que ter em mente que ele quer descobrir a medida do segmento BD. A gente descobriu a medida de x. Repara que o segmento BD ele mede x menos 3. Então, a gente tem que substituir o x por 5 para aí sim descobrir qual a medida de BD. Ó. 5 menos 3 é igual a 2. Agora sim, o gabarito 2, que no caso aí é letra B. Então, toma muito cuidado, tá? Leia com muita atenção as questões. Se realmente está pedindo o valor de x, como era na questão número 1, ou quando tem expressão assim, muitas vezes ele pede a medida do segmento, tá? Porque ele te induzia ao erro ali, colocando na letra E o valor 5. Tá legal, galera? Vamos aí à questão 3, uma outra questão de bissetriz interna que eu quero mostrar para vocês um outro tipo de exercício e como que a gente pode resolver, tá legal? Acompanha aí a questão 3. Nessa questão 3, a gente pode ter uma dificuldade no início se a gente nunca se deparou com esse tipo de questão. Por quê? Ele diz que a B é 11, né? Na realidade está na figura a informação, AC é 5, aqui ele marca como X, aqui como Y, e ele diz que BC, esse segmento todo, mede 8. E aí você, se for tentar aplicar agora,
o teorema da bissetriz interna, você fica com duas incógnitas, porque 11 está para x, 5 para y. E aí, como é que você resolve? Eu vou mostrar para vocês uma propriedade de proporção que nos ajuda bastante a fazer esse tipo de questão. Não só em teorema da bissetriz, teorema de Tales, enfim. Tá? Não é a única forma de resolver, tá? Mas ela é bem prática. Então vamos montar a proporção, o teorema da bissetriz. 11 está para x, assim como 5 está para y. Agora vamos utilizar a informação que ele dá, porque se 11 está para x, assim como 5 está para y, se isso é uma proporção, a soma dos caras de cima também vai ser proporcional à soma dos caras de baixo. Então, o que é que eu quero dizer? Se isso aqui é proporcional, a soma do numerador também vai ser proporcional à soma do denominador. Por que é interessante fazer isso? Porque aqui eu vou ter uma fração em que o numerador e o denominador não vai ter incógnita. Por quê? Quanto é x mais y? É 8. Porque esse pedaço todo é 8, que é justamente x mais y. Então aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 8. Olha só como facilitou. Isso aqui é 8. E agora como é que eu faço? Em duas partes. Eu igualo cada fração dessa com a incógnita ao 16 sobre 8. Porque isso tudo é igual a. Então eu vou fazer 11 sobre x é igual a 16 sobre 8. 11 sobre x é igual a 16 sobre 8. Nessa daqui eu já vou facilitar as contas, tá? Eu já vou cancelar aqui, ó. 16 dividido por 8 dá 2, tá? Então isso aqui, ó, dá 2. No caso aqui fica 1. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente tem 2x igual a 11. X igual a 11 sobre 2. Como é uma questão discursiva, você poderia deixar assim, tá? Mas se quiser dividir, ou x igual a 5,5 centímetros, tá? Tudo aqui em centímetros, ok? Então, uma estratégia muito útil para que possamos fazer esse tipo de questão que envolve proporcionalidade, tá? Mesma coisa para achar o y, só que agora a gente vai pegar, obviamente, a segunda fração. 5 sobre y é igual a 16 sobre 8. A gente já sabe que isso aqui é 2, tá? Então fica 2y igual a 5 vezes 1, 5. Y igual a 5 sobre 2 centímetros. Ou, de forma decimal, 5 dividido por 2 dá 2,5. 2 centímetros e meio. Tá legal? Então, eu fiz questão de resolver essa questão para te mostrar isso. Vale para qualquer questão que você trabalhe com proporcionalidade. Teorema da bissetriz, teorema de Tales e por aí vai. Tá legal? Agora sim, na questão 4, nós vamos fazer uma questão do teorema da bissetriz externa. Também vou ensinar uma estratégia para você memorizar a fórmula. Tá legal? Acompanhe aí a questão 4. Então, na questão 4, a gente já vai trabalhar o conceito de teorema da bissetriz externa. E como eu falei, em relação à bissetriz interna, ele aparece com muito menor frequência, tá legal? Mas, claro, pode aparecer num determinado exercício, então é importante que você saiba. Então, tá aí, a gente tem que descobrir a medida de x, tá? No caso aqui, BC. E aí, como é que é a estratégia para a gente memorizar a fórmula do teorema da bissetriz externa, que não é a mesma, tá legal? Mesma coisa, você está aqui no vértice A, da onde parte a bissetriz, e tem que chegar no final dela aqui, que é o ponto D. Só que você não pode caminhar por ela. Então, um caminho é esse aqui, ó. Eu venho de A até B, de B eu passo por C e chego até D.
Tá legal? Esse é um caminho. Ok? Então vai ficar 8 x mais 12. Tá? Tem que tomar cuidado que aqui pega o pedaço todo. Qual é o outro caminho que a gente pode fazer? No caso aqui, ó, a gente vem do A até o C, e aqui do C a gente vira e vai até o D. No caso aí, 6 para 12. 6 para 12. Tá legal? Acabou aí, montamos a proporção, usamos o teorema da bissetriz externa, que é AB está para BD, assim como AC está para CD, não se baseando muito nas letras, tá? A letra pode mudar, é importante que vocês entendam na figura a posição dos segmentos, tá legal? E agora a gente multiplica cruzado. Poderia simplificar mais uma vez aqui, ó. Simplificar o 6 com 12 ia ficar 1/2, tá? Mas vou fazer direto, considerando aí que a gente não, numa questão em que você não possa simplificar. Tomando sempre aquele cuidado em colocar a expressão entre parênteses, tá? Então vai ficar 6, que multiplica x mais 12, que é igual a 8 vezes 12. Dá quanto? 96. Faço aqui o chuveirinho. 6x, 6 vezes 12. Então vai ficar 6x mais 6 vezes 12, 72. E isso é igual a 96. 72 passa para o lado de lá, subtraindo, porque ele aqui está somando. 6x igual a 96 menos 72. 6x igual a 24. X igual, 6 está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo. 24 dividido por 6, gabarito 4. Tem unidade aí? Não, então deixa assim. Gabarito então 4, está aí uma questão para te mostrar como é que a gente usa o teorema da bissetriz externa. Toma cuidado que a fórmula é parecida, mas não é a mesma, tá? Mas você pode utilizar essa mesma estratégia de sair do ponto A, do vértice da bissetriz, e chegar ao final dela sem passar por ela. Tá legal? Para finalizar essa nossa videoaula, vamos à quinta questão, em que é uma questão que, claro, tem um grau de dificuldade maior, às vezes aparece nos materiais, nas provas, mas que dá para resolver se você tiver, dá para resolver com certa tranquilidade se você dominar aí os teoremas, tá? É uma questão que envolve os dois teoremas na mesma questão, tá legal? Então acompanha comigo aí a questão 5. Então nessa questão aí do Cefet, a gente tem aqui é bissetriz interna e AP é bissetriz externa. Então, obrigatoriamente a gente vai ter que usar tanto o teorema da bissetriz interna como o teorema da bissetriz externa para achar a medida de QP. Para resolver, o que eu fiz? Eu criei, além do x aqui, que faz parte do segmento QP, já que QP é 6 mais esse pedaço, então QP vai ser 6 mais x, eu criei duas variáveis auxiliares, o y e o z. Por quê? Porque eles estão aqui, são os lados do triângulo, e eles vão aparecer na bissetriz interna, e o z também vai aparecer, e eles vão aparecer também na bissetriz externa. Mas no final eles vão sumir na resolução. Como eu falei, são variáveis auxiliares. Então como é que eu vou resolver? Primeira coisa, eu vou aplicar o teorema da bissetriz interna. Tá? Eu não vou fazer os segmentos aqui, as setinhas, para o desenho não ficar muito sujo. Tá? Então eu vou chamar de TBI, para vocês saibam que eu estou usando o teorema da bissetriz interna. Y está para 8, assim como Z está para 6. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a posição aqui do Z com 8, tá? Eu vou inverter. Eu posso fazer isso numa proporção porque eu não altero a proporção, tá legal? Então isso aqui é a mesma coisa aqui.
Depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Y sobre Z é igual, está para 8 sobre 6. Tá legal? Vou deixar isso aqui guardado, tá? Vou deixar isso aqui guardado. Vou chamar aqui de 1. Equação 1, tá? Proporção 1. Agora, eu vou usar o teorema da bissetriz externa, tá legal? Então, usando o teorema da bissetriz externa, a gente tem que y está para... Aqui, ó, tem que ficar atento que esse pedaço todo aqui, ó, ele mede 14, porque 8 mais 6 mais x. Tá legal? Y sobre 14 mais x é igual a... Lembra que aqui, ó, z para x. Z para x. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no anterior. Eu vou trocar esses dois carinhas da diagonal. O z eu vou trocar de lugar com 14 mais x. Eu acho que agora vocês vão começar a perceber onde eu quero chegar. Y sobre z é igual a 14 mais x sobre x. Vou chamar essa equação aí de 2. Agora eu vou explicar o porquê que eu fiz isso. Repara que y sobre z é igual a 8 sobre 6, 8 sextos. Mas y sobre z também é igual a 14 mais x sobre x. Se o y sobre z é igual a 8 sextos e o y sobre z também é igual a 14 mais x sobre x, eu posso igualar essas duas expressões. Tá legal? Então eu vou igualar a 1 com a 2, porque o y sobre z ele é igual a essas duas frações. Então, eu vou fazer 1 igual a 2. Então vai ficar 8 sextos é igual a 14 mais x sobre x. Para facilitar as contas, eu vou simplificar aqui o 8 sextos. Eu vou dividir por 2, tá? Porque os dois são pares, vai ficar 4 e aqui vai ficar 3. E aí eu vou multiplicar cruzado, tomando cuidado que eu tenho uma expressão aqui, então eu tenho que colocar entre parênteses. Então vai ficar, deixa eu espremer aqui, que senão o espaço não vai dar. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar 4x igual 3 que multiplica 14 mais x. E fazendo o chuveirinho do lado direito, então a gente vai ter 4x igual 3 vezes 14, 42. 42 mais 3x. 3x está somando, passa para o outro lado diminuindo. Então eu tenho 4x menos 3x, x igual a 42. Ok? Qual é a unidade? Centímetro. Só que eu tenho que tomar cuidado e não ficar tentado a marcar a letra C. Lembra do início da questão? A gente tem que descobrir a medida de QP. X é a medida de CP. QP, ele pega aqui, ó, 6 mais x. Então, QP é 6 mais 42. Agora sim, 48 centímetros é a resposta dessa questão. Tá? O 42 é só o valor de x. Toma cuidado aí com essa pegadinha da questão. No caso aí, gabarito, letra D. D de dado. Tá? Uma questão que deu um certo trabalho, obviamente, você tinha que usar as duas fórmulas, mas se você utilizar esse tipo de estratégia, você consegue fazer com tranquilidade. Ela só é trabalhosa. Tá legal, galera? Então, finalizamos aí essa nossa videoaula sobre teorema das bissetrizes. Espero que possa ter te dado bagagem
maturidade para poder, amadurecimento para poder agora encarar os exercícios mais complexos do teorema da bissetrizes. Claro, é importante que você treine antes, tá? Mas eu procurei pegar um exercício de cada tipo desse assunto. Tá legal? Muito obrigado aí pela sua participação. Se gostaram, dê um joinha aí no vídeo, compartilha com os colegas e amigos que estão precisando estudar esse assunto agora, visando as provas e por aí vai. Ok? Forte abraço!